ciências, né? Mas se vocês puderem agora virar a chave rapidinho aí, vamos para a geografia. Lembrando que a gente ficou para casa em um exercício, cara, para corrigir as páginas 407 e 408, para a gente concluir aí o nosso capítulo. Então, pode pegar com calma aí que eu espero o livrinho de geografia. Aí abre lá na página 407 e na 408 para a gente concluir essa atividade, por favor. Vamos lá. Professor, qual é a página mesmo? Vamos lá, página 407 e 408. Que isso, professor? Cortou o cabelo, tá acabando o cabelo, hein, professor? Peraí, não te ouvi, porque tem um carro barulhento passando aqui na frente. Aqui. Você podia repetir, meu filho, por favor? Não, tia, que eu tô te elogiando, tia. Tô elogiando teu cabelo, pô. Ah, obrigado, obrigado. Deu uma parada na grama aqui, deixei o gramadinho embaixo, agora a bola tá rolando direitinho. O capim tava muito alto, agora tá show. Fui eu que fiz. ficou brabão o cabelo. Obrigado, obrigado. Eu acho que eu tirei muito, mas tá bom. Vamos lá, galera. Ó, vou esperar só mais um minutinho para vocês se organizarem aí, quem ainda estiver pegando o livro, para eu corrigir a atividade, tá? Vamos lá, porque passa muito rápido, quando a gente vê, já acabou, hein? Eu queria concluir isso logo e, assim, abrir para, de repente, ainda tem mais uma atividade, se não me engano, para fazer aqui. Tem uma atividadezinha e é uma atividade de revisão. Então, vamos lá. Podemos, galera? Vamos lá, então. Posso ler no caderno depois? Não, filho, eu tenho uma atividade aqui no livro que é uma revisão, algumas questões de assuntos que nós vimos, inclusive no início do módulo 3. Então, daqui a pouco, quando eu terminar de corrigir isso aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas no caderno eu não vou passar, não. Até porque as questões que vocês vão fazer da atividade, né, que vocês vão pegar lá na escola, as questões estão bem próximas, apesar aqui terem questões discursivas e a atividade que vocês vão fazer ela é objetiva, aqui as questões estão muito próximas disso que nós temos feito aqui, né, nas nossas aulas. Então, assim, eu não vejo necessidade de estar passando essa atividade para vocês diante da quantidade de exercícios que nós temos feito aqui. Tá? Então, assim, a princípio, não. E quando eu terminar de corrigir esse, tem um exercício aqui que é uma revisão, tá? Então vamos corrigir esse, e aí daqui a pouco a gente vê o outro. Mas é claro, eu tô aqui hoje, se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida para tirar de assuntos anteriores, vocês fiquem à vontade, tá? Corrigindo esse exercício aqui, se alguém quiser tirar dúvida, não deixa de ser uma revisão. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom, meu filho? Então vamos lá. Número 1. Número 1 tá lá assim, página 407, galera. 407. Leia o texto e observe a fotografia. Então, o que nós temos? Nós temos um texto que fala, não sei se vocês leram esse texto aí, mas é um texto relacionado à Guerra Fria. Relembrando, a gente viu isso na semana passada. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi aquela disputa... Oi, meu filho. Esse aí é o Apolo, acho que é o Apolo 11, né? O nome do foguete. Tá, esse aqui é o Sputnik. Esse aí não é Apolo, não. O projeto Apolo, mas foi bom você ter colocado isso. Por quê? Deixa eu voltar ao que eu estava falando antes. A Guerra Fria era aquela disputa política, ideológica e econômica, né, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. O projeto Apolo pertencia aos Estados Unidos. Esse projeto aqui, com o Sputnik, que foi o primeiro satélite lançado no espaço, esse pertence à antiga União Soviética, no caso a Rússia. Mas aí por quê? Porque havia uma disputa entre esses caras. Os Estados Unidos corria para ver quem colocava primeiro homem em órbita, o primeiro homem na Lua. A Rússia tentava fazer a mesma coisa. Então,
O pessoal está me perguntando a página aqui de novo, página 407, tá, galera? Quem está chegando agora, página 407. Então, a Guerra Fria foi marcada por isso, ou seja, foi uma disputa política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, os Estados Unidos defendia as ideias do capitalismo e queria ter uma área de influência cada vez maior, e a mesma coisa acontecia com a União Soviética. A União Soviética defendia as ideias do socialismo e queria também ter uma área de influência cada vez maior. Quando eu falo área de influência, eu me refiro a países que adotassem, no caso dos Estados Unidos, o capitalismo, e no caso da União Soviética, o socialismo. Então, esse texto, ele fala muito disso. Ele fala das pesquisas que eram feitas com relação a tecnologias novas, porque havia uma disputa entre esses dois países. Então, o texto fala muito disso, dessa disputa ideológica, essa disputa tecnológica que existia entre a União Soviética e, no caso, os Estados Unidos. Aí vamos às questões. A letra A. Com base nessas informações, é correto afirmar que a Guerra Fria foi um período marcado pelo temor de um confronto militar entre duas superpotências, no caso, Estados Unidos e União Soviética, da época, sem grande significância para o desenvolvimento da humanidade. Aí ele está afirmando aqui que é uma pergunta, né? Não é uma afirmação, não, é uma pergunta. Que esse evento não teve importância nenhuma para a humanidade. Tá certo isso ou tá errado? Tá errado. Claro que tá errado, com certeza. Então, a primeira coisa que vocês tinham que colocar aqui é não. Aí ele pede para que você justifique. Para justificativo, na explicação aqui, eu já praticamente dei uma parte da resposta. Como você tinha um bloco capitalista e um bloco socialista, havia uma dificuldade muito grande de integração econômica entre os países. Porque, assim, capitalista só se relacionava com capitalista e socialista só se relacionava com socialista. Então, o mundo era dividido. Então, isso atrapalhou muito o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de vários países. Então, aqui vocês tinham que tentar justificar, claro, vocês podem colocar com as palavras de vocês, mas a ideia é essa. Primeiro vocês tinham que colocar não. E justificar que nesse período o mundo era dividido, havia uma dificuldade muito grande de integração entre os países e isso atrapalhou o desenvolvimento econômico e social de muitos. Tá? Alguém quer que eu fale uma resposta aqui para servir de base? Hein, gente? Alguém quer que eu fale? Fala aí, Ninguém quer? Fala aí, pô. Então tá bom, então anota aí, vamos lá. Primeira coisa, não. A justificativa. Esse período dificultou, esse período dificultou, esse período dificultou a integração econômica. Dificultou o quê? A integração econômica, dificultou a integração econômica, vírgula, atrasando o desenvolvimento de muitos países, atrasando o desenvolvimento de muitos países. Ponto final. Beleza, gente? Alguém não conseguiu acompanhar essa número 1, letra A? Todos conseguiram? Vou para a letra B então, tá? Letra B. Vamos lá então. Letra B. De acordo com o texto, a rede precursora da internet foi resultado de avanços tecnológicos obtidos durante o período da Guerra Fria. Cite outros exemplos de avanços tecnológicos obtidos naquele período e que hoje são comuns e acessíveis a um grande número de pessoas em todo o mundo. Aí ele, assim, se necessário, faça uma pesquisa, mas não precisa fazer pesquisa não, gente.
Mas quem quiser depois pesquisar sobre isso, de certa forma é até interessante, porque a gente não faz ideia de muitas coisas que nós usamos hoje no nosso dia a dia são fruto de desenvolvimentos tecnológicos desse período aqui. Porque durante a Guerra Fria havia, assim, essa disputa tecnológica entre União Soviética e Estados Unidos. Então, assim, muita coisa que foi desenvolvida a princípio no setor militar, depois, com o tempo, passou a ser colocada à disposição da população, porque os países viram que poderiam ganhar muito dinheiro vendendo essa tecnologia para o mundo, né? Um exemplo, a tecnologia de telefonia móvel, celular, ela começou a ser desenvolvida nesse período. Claro que depois da Guerra Fria ela avançou muito mais. Outro exemplo também é os satélites artificiais. Por que hoje as informações circulam com tanta rapidez? É porque os satélites artificiais foram aprimorados nessa época. Ou seja, hoje existem satélites que são muito avançados, mas assim, o desenvolvimento mesmo da base de tudo que existe hoje em relação a satélites artificiais foi desenvolvido nesse período. Outra coisa também, você vê, aparelhos que nós usamos no dia a dia, aí, além de celular, forno de micro-ondas, por exemplo, foi uma outra tecnologia que foi desenvolvida nesse período. E aí depois foi colocada aí à disposição da população como um todo. Então, assim, existem várias outras coisas aí que, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar que foram desenvolvidas no período da Guerra Fria e acabaram sendo colocadas à disposição da população, entenderam? Então, assim, depois quem quiser faz uma pesquisa, mas é isso. Vocês tinham que falar sobre coisas que usamos no dia a dia, relacionadas à tecnologia, que foram desenvolvidas no período da Guerra Fria, tá bom, gente? Então, assim, é uma questão pessoal, não tem uma resposta única, fica muito a critério de vocês. Eu falei aqui só para dar uma ideia do que a gente usa no dia a dia e que foi desenvolvida nesse período aí, com o tempo foi sendo aprimorado. Tá bom, gente? Tranquilo nessa letra B? Alguém ficou com dúvida? Vou para a página seguinte, então, página 408. Vamos lá, então. Página 408, o que nós temos? Nós temos lá, número 2. Vou ler o enunciado. Compreender a estrutura social do mundo atual é importante para conhecer as relações entre as sociedades. Vivemos em um sistema mundial no qual as viagens, a comunicação instantânea, a organização em redes, os fluxos de capital e mercadoria acabam por criar uma estrutura social, uma cultura mundial. Essa nova ordem mundial também encerra poder e desigualdade. Considerando esta afirmativa, conclui-se que, já vou adiantar para vocês que a resposta correta é a letra A, onde está escrito assim: a nova ordem mundial vem se apresentando como uma realidade mais complexa, marcada por disparidades entre países ricos e pobres. Disparidades seriam as diferenças entre países ricos e pobres, norte versus sul. Rivalidades religiosas, choques de interesse entre nações. Ponto. Então, nessa número 2, a resposta correta é só marcar lá um xizinho na letra A. Tranquilo? E, para finalizar, nós temos o número 3. O número 3 está escrito o seguinte: em 2018, a Rússia sediou a Copa do Mundo de Futebol, recebendo em seu território seleções de vários países. Aí eles pedem para que vocês façam uma pesquisa aqui sobre a importância política e econômica desse evento para um país que, durante muitos anos, esteve sob o sistema socialista. O que acontece, gente? Vocês podem ler. Tem alguém me perguntando aqui qual é a 2. É a letra A, tá? Número 2, marca um X na letra A. Tá bom? Então, alguém perguntou aqui no chat. Com relação à questão 3, gente, a Rússia sediou a última Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, aquele evento muito legal, gosto muito também. Então, assim, a Rússia, quando sediou a Copa do Mundo, já tinha deixado de ser a União Soviética. Então, assim, a Rússia recebeu muito investimento de outros países, fez investimentos também no seu território. E isso foi muito bom, porque quando um país recebe um evento esportivo como esse, há um ganho econômico muito grande. A parte do turismo, então, ganha muito, porque as pessoas viajam para assistir os jogos. Não só os jogos, aproveitam para conhecer o país, conhecer os pontos turísticos.
E isso aí, se fosse, se a gente tentasse imaginar um evento desse, na época que a Rússia era a União Soviética, lá durante a Guerra Fria, talvez fosse muito difícil que essa situação acontecesse, porque a Rússia era um país totalmente socialista. E muitos países capitalistas, até seleções de países capitalistas, talvez não quisessem participar do evento esportivo. Então, o fato da Rússia se transformar numa nação capitalista, deixar de ser a União Soviética, faz com que ela acabe tendo uma integração, um contato maior com os outros países. Isso é bom porque isso atrai investimento, acaba fazendo com que essa integração faça com que um país ganhe muito economicamente. Tá? Então, assim, vocês podem fazer uma pesquisa depois, mas a ideia é essa. Como a Rússia é um país capitalista hoje, acaba atraindo muito investimento. Isso aí favoreceu a economia russa. A questão do turismo, os investimentos em infraestrutura, transporte, geração de emprego de uma forma geral. Então, a Copa do Mundo favoreceu muito a Rússia nesse sentido. Tá bom, gente? Então, alguém ficou com dúvida nessa 3? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão 3? Tranquilo? Ninguém quer falar nada? Muito bem, galera. Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Não, ainda tem a página 409, desculpa. Tem a 409 aqui, tem um exercíciozinho que é rápido, aqueles exercícios de completar aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui. Oi, Nico. Qual a resposta do número 3, da 419? Olha, como eu falei aqui, Nicolas, não tem uma resposta única, mas assim, o que você deveria, se eu fosse colocar uma resposta na 3, o que eu colocaria é que um evento esportivo como uma Copa do Mundo atrai investimentos, atrai investimentos, gera empregos em setores, em vários setores. Setor de turismo, transporte. Tá me ouvindo, Nicolas? Tô. Então, o que você deveria colocar como resposta é isso, que eventos esportivos, como a Copa do Mundo, que aconteceu lá na Rússia, geram muitos investimentos para o país, geram empregos em setores, como o setor de turismo, o setor de transporte, até o industrial mesmo, de construção civil. Se você colocar que gera investimento, desenvolvimento econômico do país, já está valendo. Me entendeu, Nicolas? Sim. Beleza, então, tranquilo. Então, ó, vamos lá para a página 409, rapidão. Esse aqui é rápido. Tem um círculo amarelo, e nesse círculo amarelo, o espaço que tem aí para ser completado, vocês podem colocar a palavra desigualdades, tá? Então, nesse círculo amarelo, tem um espaçozinho, vocês coloquem a palavra desigualdades. Ao lado desse círculo amarelo tem um retângulo verde, tá? Com 2 espaços. No primeiro espaço, vocês coloquem a palavra desenvolvimento. Então, no retângulo verde, no primeiro espaço, coloquem a palavra desenvolvimento. E no segundo espaço, coloquem a palavra subdesenvolvimento. Então, repetindo aqui, no retângulo verde, primeiro espaço, palavra desenvolvimento, e no segundo, subdesenvolvimento. Subdesenvolvidos. O segundo é subdesenvolvidos. Desculpa. Professor, Oi, Júlia. qual é o amarelo? Amarelo é desigualdades. Obrigada. Ué, não era desenvolvimento? O Não, amarelo? desculpa. No último espaço, desenvolvidos. Desculpa. Acerta aí, desenvolvidos. Que desenvolvidos? Perdão, acabei. Não é desenvolvido, não, desculpa. Subdesenvolvidos. Deixa eu falar o retângulo verde de novo aqui, perdão, fiz confusão. No primeiro espaço do retângulo verde é desenvolvimento. Desenvolvimento. Primeiro espaço. No último espaço do retângulo verde, subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. Agora tá certo.
Agora eu vou para essa figura aqui, que eu não sei o que é isso aqui, mas que tem umas ondinhas azuis aí na parte de baixo. Tem dois espaços também. No primeiro espaço, vocês coloquem a palavra desenvolvidos. Então, onde tem essas ondinhas azuis, no primeiro espaço, desenvolvidos, e no segundo espaço, subdesenvolvidos. Então, onde tem as ondinhas azuis, repetindo. Primeiro espaço, desenvolvidos. No segundo espaço, subdesenvolvidos. Ao lado desse que tem as ondinhas azuis, tem um retângulo que tem uns detalhes em verdes, em verde, né, nas pontas, nas extremidades. Tem dois espaços também. No primeiro espaço, vocês coloquem a palavra capitalismo. Nesse retângulo com detalhes verdes, ao lado desse que a gente acabou de fazer, no primeiro espaço, capitalismo. E no segundo espaço, socialismo. Então, no primeiro espaço, capitalismo, no segundo, socialismo. Agora, descendo, lá na base, lá no pé da página, nós temos um... Oi, alguém está me perguntando alguma coisa aqui no chat. Vou repetir, vamos lá então. Quer que repita qual? Qual que você quer que repita? Alguém está perguntando aqui no chat. Vou repetir então o último que eu... Ah, tá. Vamos lá então. O verde, o detalhe verde. Vamos lá então. No primeiro espaço, voltei, tá? No retângulo com detalhes verdes. No primeiro espaço, escreve capitalismo. No primeiro, capitalismo. E no segundo, socialismo. Conseguiu agora? Conseguiu? Beleza. Vamos agora, pessoal. Show. Onde nós temos, assim, parece um quadrado com laranja em volta, né? Que só tem um espaçozinho lá no final. Nesse aí, vocês coloquem a palavra, é uma sigla, BRICS. Vou soletrar para vocês aqui. B-R-I-C mudo S. Repetindo, BRICS. Vou soletrar mais uma vez. B-R-I-C-S. Beleza? E aqui no último, que tem dois espaços ao lado desse aí, que tem esse laranja em volta, tem dois espaços. No primeiro espaço, vocês coloquem bipolar, e no último, vocês coloquem multipolar. Tá bom? Então, vocês coloquem bipolar no primeiro espaço e no último, multipolar. Tranquilo, gente? Na correção, todos acompanharam? Alguém quer que repita alguma coisa? Professor, você pode repetir a última que você falou mesmo? Claro, repito sim. Vamos lá, então. Vou repetir as duas últimas. As duas últimas. Aqui tem o amarelo lá em cima. Alguém me pediu o amarelo aqui. Vou voltar lá no primeiro. O amarelo. O amarelo só tem um espaço. É só escrever desigualdades no amarelo. Lá em cima. Que alguém me pediu aqui. Agora, o que tem laranja em volta, é BRICS. E o outro, o último, ao lado desse laranja, vocês escrevam bipolar no primeiro espaço e multipolar no segundo. Beleza, gente?
Alguém quer que repita mais alguma coisa? Pode falar. Se perdeu, fala que eu volto. Tá tranquilo ou não? Um verdezinho claro. Bom dia. Bom dia. O verdinho claro? Alguém pediu o verdinho claro. Foi você, Júlia? Foi. Vamos lá, então. No verdinho claro, no primeiro espaço, você coloca capitalismo. E no segundo espaço, socialismo. Então, no primeiro espaço, no verdinho claro, capitalismo. E no segundo, socialismo. Foi, Júlia? Sim, obrigada. Professor, e aquela da ondinha? Da ondinha o quê? Da ondinha, no primeiro espaço, desenvolvidos. E no segundo espaço, subdesenvolvidos. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Show. Galera, olha só. Então, finalizando isso, entre as páginas 411 e 414 tem um exercício aí que é um exercício de revisão. Tem algumas questões aqui, inclusive, do capítulo 3. É tudo do módulo 2, tá? Lembrando que o que vocês têm que estudar para a atividade que vocês vão fazer em casa é só o módulo 2, capítulo 3 e 4. Esse que a gente está terminando hoje, está concluindo hoje. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês, são 4 páginas, de repente não vai dar tempo de fazer tudo agora, mas não tem problema não. Eu queria que vocês pelo menos tentassem fazer para agora em 10 minutos as páginas 411 e 412, porque aí a gente tenta corrigir o restante, vocês terminam aí em casa. Mas isso aqui já funciona como um exercício de revisão. Tá bom? Então, vamos lá. Página 411, 412 para agora. Esperar uns 10 minutinhos aí para que vocês tentem fazer, mas é rapidinho, porque são questões aqui de marcar, de completar. É rápido, tá bom? Então, vamos lá. 411, 12 para agora. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui, hein? Professor, Pois não. aqui na letra B tá o que esses elementos têm em comum. Como assim? Você viu 4 elementos aqui que representam. Não sei se você conseguiu ver o que cada um representa, mas se você juntar tudo isso que você viu aqui, eles têm algo em comum. Eles juntos formam algo. Você não conseguiu ver que algo seria esse que junto eles formam, não? Culinária, religião, idioma, festa, isso tudo e junto forma o quê? Professor, a cultura é de algum lugar? Isso, perfeito, muito bem, muito bem. Todos eles, Nicolas, muito bem, Ana Luísa. Todos eles juntos representam a cultura de um povo, a cultura de uma nação. É claro que aqui a gente está vendo de países diferentes, mas todo país tem assim comidas típicas, tem as festas tradicionais, tem o seu idioma, a religião. Então, isso tudo junto, a gente viu isso no capítulo 3. Isso aí, a diversidade cultural de um país, ótimo, perfeito, muito bem, é isso aí. Entendeu, Nicolas? Entendi. Nicolas, Entendi. beleza. Isso aí.
4 minutinhos, hein, galera? Vamos lá, hein? Alguém está me perguntando aqui as páginas. 411 e 412. 411 e 412. Dois minutinhos, hein, gente? 2 minutos, hein? Um minuto, hein, galera? Já vou corrigir, hein? Vou começar a correção, hein? Vamos lá, galera. 11 horas. Deixa eu começar a correção aqui, então. O número 1, o que que nós temos aí? Número 1, temos 4 imagens aí, né, representadas por números, e vocês tinham que associar cada um ao que está escrito aqui como religião, idioma. Acredito que vocês não tenham tido dificuldade de fazer, não. Mas aí eu vou corrigir aqui, vocês verifiquem se vocês fizeram direitinho. Número 1, tá assim, muçulmanos em mesquita. Esse número 1 é religião, tá? Então vocês coloquem naquele quadradinho da religião. O número 2, dança típica alemã. Isso aí é festa tradicional. Então vocês coloquem o número 2 onde está escrito festa tradicional. O número 3, onde está assim, sushi, prato da culinária japonesa. Isso aí é comida típica.
E por último ficou o número 4 aí, né? Nome de um parque escrito em várias línguas. Número 4, idioma. Alguém teve dificuldade de fazer isso, gente? Acredito que não, né? Foi tranquilo, né? Muito bem. A letra B nós já corrigimos praticamente, porque a pergunta é: o que esses elementos têm em comum? Quando o Nicolas ficou com dúvida, a gente já junta aqui e respondeu. Se a gente juntar tudo isso, isso aí vai representar o quê? Representa os aspectos culturais, representa a cultura de um povo. Então, a culinária, as festas típicas, o idioma, a religião, aquilo que predomina em um país, esse conjunto de fatores, eles representam a cultura, as manifestações ou a manifestação cultural de um povo. Então, aqui vocês vão colocar isso. Representam a cultura ou os aspectos culturais de um povo. Beleza, gente? Na letra B, alguém ficou com dúvida nessa? Tranquilo também, né? Muito bem. Vamos seguir adiante. Vamos lá para página 412. Agora estou na página 412, número 2. Tá? Vamos ver se vocês lembram, se vocês conseguiram fazer. Isso foi lá do capítulo 3, hein? Explique como podem ser estabelecidos os limites dos territórios nacionais. Alguém conseguiu fazer essa, gente? Se alguém conseguiu, quiser falar, pode falar. Ninguém conseguiu fazer? Meu Deus! Ou ninguém quer falar? Acredito que ninguém queira falar, né? Bom, eu vou falar uma resposta aqui, já que vocês estão em silêncio. Aí vocês confiram para ver se o que vocês colocaram aí está batendo com o que eu vou falar, tá? Então, repetindo a pergunta, explique como podem ser estabelecidos os limites dos territórios nacionais através de tratados e acordos diplomáticos internacionais. Ou, repetindo, através de acordos e tratados diplomáticos internacionais. Ponto final. Mas aí, ninguém me perguntou, professor, mas o que significa isso? Significa o seguinte, gente, vou repetir. Através de tratados e acordos diplomáticos internacionais. Através de tratados e acordos diplomáticos internacionais. Aí, como eu estava tentando explicar aqui, mas o que significa isso? De acordo com o que, professor? Vou repetir. De acordo com tratados e acordos diplomáticos, internacionais. Tratados e acordos diplomáticos internacionais. Beleza? Aí o que significa isso, gente? Não está sendo pedido aqui, mas é bom explicar, porque como eu estou vendo que alguns aí não conseguiram fazer, só para relembrar, isso aqui é uma revisão. Nenhum país pode chegar e falar assim, o governo, o meu território começa aqui e termina ali. Ele até pode fazer isso, mas para que ele faça isso, é necessário que haja um acordo entre os países vizinhos, para que não haja nenhum motivo para conflito, para guerra. Porque imagina, se os países, por conta própria, sem nenhum tipo de acordo, quiserem assim, vou formar um território do jeito que eu quiser. Não pode ser assim. Tem que haver uma conversa entre os países, por isso que acordo diplomático é isso, é uma conversa, é um acordo que tem que haver um consenso para que todos concordem. Olha, o meu país começa aqui, o seu e termina ali, o seu território começa ali e termina do outro lado. Então, isso é um acordo diplomático que é feito aí entre os países. Tá bom? A número 3 nós temos o seguinte:
Relacione as nações abaixo as suas respectivas informações. Então, nós temos aqui Kurdistão, País Basco e Tibete. Relembrando que essas nações são aquelas nações que lutam, né, pela independência de seus territórios ou pela formação dos seus territórios. Então, vocês tinham que encaixar eles, que são representados aqui pelas letras C, P e T, né, nas características correspondentes. Então, o Kurdistão seria lá no último quadradinho, onde está escrito assim, ó, minoria étnica representada por cerca de 30 milhões de pessoas em países como Turquia, Iraque e Síria. Então, o Kurdistão se encaixa no último quadradinho. Vocês coloquem a letra C no último quadradinho. País Basco. País Basco é o primeiro quadradinho, onde está escrito assim, sua população apresenta forte identidade nacional, desejo por independência em relação ao governo espanhol. Tá? Então, o País Basco é o primeiro quadradinho, e o Tibete é o quadradinho do meio, onde está escrito assim, minoria étnica que segue preceitos religiosos budistas, e foi dominada pela China. A sequência fica P, T e C, tá? Então, as letrinhas, a sequência correta aí dos quadradinhos é letra P, T e C. Beleza, gente? Tranquilo? Conseguiram acompanhar a 3? Repete, por favor, professor. Vou repetir a sequência, porque fica mais fácil, tá, meu anjo? A sequência correta aí, você coloca, no primeiro quadradinho, você coloca a letra P, de País Basco. No segundo quadradinho, a letra T, de Tibete. E no último quadradinho, a letra C, de Kurdistão. Obrigada. Tranquilo, tranquilo. Beleza, pessoal? E por último, nós temos a número 4, que é uma questão objetiva. Está escrito assim, ocupando uma região muito rica em petróleo, espremida entre as fronteiras da Turquia, Síria, Iraque e Irã, este povo que não constitui um Estado tem lutado por sua independência desde o século XVI e teve todas as suas tentativas de emancipação reprimidas com extrema violência. Trata-se 2. A resposta correta, já adiantando para vocês, é a letra E, curdos. Então, vocês vão marcar um xizinho na letra E, curdos. Beleza? Tranquilo, gente? Galera, olha só. Tem a página 413 e 414. Como a gente ainda tem 10 minutos aqui, vamos ver, a gente faz junto aqui, vou fazer junto com vocês. Vamos lá para a página 413, então, porque aí a gente já tenta fechar isso daqui. Vamos lá, 413. Está escrito assim, observe abaixo o limite dos países europeus nos anos de 1947 e 2011. Então, vocês daí têm na página 413, lá no alto, um mapa da Europa em 1947 e um mapa da Europa de 2011. Aí nós temos lá, letra A, pergunta muito tranquila. Qual é a data de cada um dos mapas? Pô, é só vocês colocarem 1947 e 2011. Então, na letra A, isso. 1947 e 2011. Tranquilo, gente? A letra B. Quanto tempo transcorreu entre eles? De 47 para 2011, quanto tempo? Hein? Fazendo uma continha. Oi? 74 anos. Muito bem, 64 anos, perfeito, parabéns. Professora de matemática tá show aí. Então, a letra B, 64 anos. Agora, letra C, prestem atenção. Agora tem que observar o mapa. Cite ou descreva duas alterações entre as fronteiras dos países observados entre esses mapas. Vamos lá, então. Comparando o mapa da Europa
de 1947 e o mapa de 2011, pô, se vocês olharem bem, tem várias mudanças aí. Ele está pedindo, pelo menos aqui, umas duas mudanças. Alguém consegue me citar alguma mudança que vocês observem comparando os mapas? Tem que observar o mapa. E aí? Alguém? Alguém? É qual a questão? Oi? É qual a questão? A questão número... A letra C, número 5. A letra C. É a alteração do território da Rússia? Boa, boa. Vocês podem ver que, assim, em 1947, você tinha a União Soviética, que era enorme, né? Porque tinha vários países que se tornaram independentes, que faziam parte da antiga União Soviética, que não existe mais, em 1947. E hoje não. Hoje você tem, se você olhar lá, 2011, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, essa turma toda aí, hoje se tornaram, né, são países independentes. E em 1947 faziam parte da União Soviética. Muito boa observação. Só isso? Não tem mais nada, não? Ninguém consegue ver mais nada no mapa da Europa, não, de mudança? Pelo menos mais uma? Olha bem aí. Ninguém consegue ver pelo menos mais uma mudançazinha, não? Hein? Alteração no território da Alemanha? Boa, muito bem observado. A Alemanha era dividida em 1947, dá para ver em duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Hoje é uma coisa só, houve uma unificação, né? E hoje você só tem a Alemanha mesmo, propriamente dito. Muito bem observado. Tem mais coisa aí, tá? Mas, como a gente já viu essas duas aí, então agora tá aparecendo aqui, ó. Já que tem gente colocando, por exemplo, ó, se vocês observarem, tinha um país que não existe mais também, ó. Iugoslávia. Em 1947, você tinha Iugoslávia, e a Iugoslávia deixou de existir e deu origem ao quê? Croácia, Sérvia. Estão vendo aí, ó? A Iugoslávia, ela se desmembrou em vários outros países também. É uma mudança aí importante que aconteceu na Europa. Beleza, gente? Então, assim, como ele está pedindo duas aqui, a gente já viu três mudanças aí, tá tranquilo, aí vocês escrevam. Pode escrever da forma que vocês acharem melhor aí essas mudanças que a gente viu aqui. Oi, pode falar, Nico. Alteração na região da Alemanha. Qual é outra? Da União Soviética e da Iugoslávia. Alemanha, União Soviética e Iugoslávia. Tranquilo, Nicolas? Uhum. Beleza. E aí, gente, agora para fechar mesmo, tem o número 6, que é uma questão objetiva, tá assim. São critérios utilizados pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para dimensionar a qualidade de vida de um país ou região, exceto a resposta correta aí é densidade demográfica, ou seja, a densidade demográfica ela não é usada para você ver se um país ele é desenvolvido ou não, tá? Os outros, as outras opções aqui, A, B e D, sim. Então, o que vocês têm que marcar na questão 6 é a letra C. Beleza? Tranquilo? Muito bem, galera. A página 414 vai ficar para casa. Tá faltando 5 minutinhos, tá bom? Então, assim, isso aqui vocês façam em casa. Pessoal, mais uma vez, relembrando, estudem, tá? Para fazer a atividade de vocês. Vocês vão receber essa atividade para fazer em casa. Eu já falei isso e vou falar mais uma vez. Eu sei que vocês em casa, de repente, vão pensar assim, eu vou fazer a atividade consultando. Assim, tenta fazer sem consultar, tá? Eu acho mais interessante porque, assim, vocês vão estar testando como que vocês estão em relação ao conhecimento e às aulas que vocês estão tendo. Então, assim, receber a atividade em casa e fazer consultando, seria assim, professor, eu vou fazer consulta, tá. Mas o ideal seria que vocês tentassem fazer sem consultar, tá bom?
Então, quando receber a atividade, quando for fazer a atividade, tenta fazer sem consulta. Porque eu sei que é difícil, poxa, eu tô em casa, eu vou consultar, mas tenta fazer sem, para ver como é que vocês estão aí com relação à questão dos conhecimentos. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Vocês façam a página 414. Semana que vem, que teve gente perguntando, quando a gente estiver nessa semana de avaliação fazendo essas atividades, vai ter aula normal. Semana que vem tem aula normal, não tem negócio de, não vai ter aula, não, tem aula normal. Então, sexta-feira que vem a gente está aí de volta, tá bom? As aulas continuam ocorrendo normalmente. Tá bom, galera? Olha só, um ótimo final de semana para vocês. Um abraço para vocês, se cuidem e até sexta-feira que vem. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Fiquem com professor. Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.